Sempre é bom falar do reino dos céus, do reino do Espírito, do grande Eu Sou que criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E há um mistério muito grande, do nosso Pai, do nosso Criador, o grande Eu Sou próprio, Yeshua. E eu sou a salvação. Há uma mensagem pelo Espírito, e que o Espírito disse em uma língua, e que é reproduzido, repicado, de geração em geração, e que milhares e milhões de almas não compreendem e não entendem. E hoje o Espírito quer que você entenda essa mensagem. Quer que você tenha essa resposta para a sua vida, ou para um amigo, uma amiga, quando você estiver ao lado de um assunto, de uma situação como esta, e poder orientá-la. Por isso que o Espírito disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Espírito disse também que as almas perecem por falta de conhecimento da verdade. Não é conhecimento das coisas da terra, do mundo terrestre, das doutrinas humanas, onde os seres humanos estão por trás, mas sim conhecimento do reino dos céus, do reino do Espírito, da fonte da vida, da água da vida. Que o grande Eu Sou disse àquela mulher aquele dia: da água que eu lhe der, nunca mais terá sede e vai jorrar para a vida eterna. É o grande Eu Sou, que sou o próprio Yeshua. E a mensagem que muitos confundem, e toda vez que nós não entendemos a verdade do reino dos céus, do reino do Espírito, nós perecemos, nós sofremos. Por isso que o Espírito diz que a letra mata. Quando nós lermos uma palavra que ela não é verdadeira, ela nos mata espiritualmente, ela nos separa do grande Eu Sou, ela nos separa da fonte da vida. É como se fosse algo que nos separava da fonte da vida. Por isso que a letra mata. Por isso que os escritos matam. Por causa das falsificações, alterações, adulterações, transmutações. E o Espírito, ele vivifica, ele traz vida, ele é o grande Eu Sou que sou. Ele esteve lá, abriu aquele oceano, aquele mar, e as almas andaram e passaram em terra firme, como terra seca. E a mensagem há uma mensagem do Espírito, que hoje ele quer que uma, duas ou três, ou quantas almas ele quiser se revelar a elas. Ele disse que guarda a beneficência em milhares de gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas que ao culpado não tem por inocente. Então, se nós ouvirmos essa mensagem, alguém falando, como que pode o grande Eu Sou, nosso Pai, ele perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado? Até daria para entendermos uma contradição, Ele mostra graça em milésima geração, ele mostra graça, segundo ele, perdoa as ofensas, os crimes e os pecados, entretanto, não isenta o culpado, não inocenta o culpado. E o que o Pai quis dizer? O Espírito nos deu entendimento, nos revelou com a tua mensagem de uma forma especial. Ele é o nosso Pai. Então, quando uma alma peca, comete um erro, comete um pecado, ele perdoa o pecado, ele perdoou o pecador. E ele diz que ele não inocenta o culpado, não inocentou o culpado, é porque você tem um tempo para se arrepender, se corrigir daquela sua atitude, daquela sua ação. Quando você peca, quando você comete um erro, quando você comete uma infração, ele perdoou o seu pecado. Ele não te puniu na hora. Naquele momento do pecado, naquele momento da ação. Você não foi punido na hora. Olho por olho, dente por dente. Ele perdoou aquele momento. Mas ele não inocentou o culpado. Ou seja, você terá que se arrepender na presença dele, você terá que se corrigir por aquela situação, teve um benefício do perdão da sua atitude, mas você terá que mudar o seu comportamento.
Então, quando ele fala, eu perdoo o pecado, mas não inocento o culpado, ele perdoou, ele perdoa aquele momento, ele não puniu severamente, instantaneamente. Mas você tem um tempo na terra, ainda andando nesse corpo, a sua alma, para se arrepender, para se corrigir-se, e não praticar mais aquela situação ou aquele pecado. Uma vez pegaram ali, colocaram na presença dele uma alma, poderia ser masculina ou feminina, e as almas disseram a ele: Rabi, pegamos no ato adulterando, pegamos no ato em pecado. E essa pessoa, essa alma, quando fala adulterando, estava pecando, ela estava adorando outras divindades, tá? Ela não estava cometendo infração com o seu corpo, ela estava adorando outras divindades falsas, que é um pecado gravíssimo, e no início, segundo a ordem do grande eu sou, teria que ser morta, apedrejada, para dar um exemplo. E ela estava olhando para o sol, adorando as divindades falsas, e foi pega no ato adulterando, cometendo um pecado, uma infração. Ela era digna de morte, fisicamente, tanto que eles acusaram e chegaram até eles e disseram: olha, a lei nos dá autoridade para apedrejarmos ela, porque pegamos no ato, adorando outras divindades, a não ser o grande eu sou, o próprio Yeshua. E a lei diz que temos que apedrejá-la. E que tu dizes a respeito disso? Ali ele perdoou o pecado, mas ele não inocentou o culpado. Ele diz: vai, você está livre, mas não torne mais a cometer esse pecado, para que não aconteça coisa pior. Então, se você está ouvindo essa mensagem hoje, você foi uma alma privilegiada. Você já é privilegiado. E com certeza você cometeu pecado, cometeu situações graves, ou está cometendo. Então ele perdoa no momento ali, mas ele não inocenta o culpado. Ou seja, ele vai te corrigir, ele vai te disciplinar, ele não vai permitir que aquela ação ou aquela atitude que você continua fazendo ou fez, continuará fazendo sobre a terra. Então existe um tempo entre o pecado, entre a atitude, entre a ação que você tem criado por ele. Não vou citar, não existe no físico, não tem como colocar. É ele que decide o tempo que você tem que se arrepender, se corrigir e nele buscar o perdão, a misericórdia e não praticar mais essa atitude sobre a terra. Porque o salário do pecado, nesse corpo físico, realmente é a morte física, é a saída do corpo. Então que você entenda de uma vez por toda, ele perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Ele te perdoou, ele perdoa, mas você tem um prazo para se regenerar, para se restabelecer, para buscar nele a mudança radical e não cometer mais aquele pecado, aquela atitude. Porque com certeza a justiça divina descerá sobre a sua alma em pouco tempo. Não vou citar o tempo que é colocado. Ele que decide sobre isso. Por isso que o Espírito, na boca do grande eu sou, maravilhoso, um vaso de honra, Yohanan, disse: ele chegou com a pá. Ele vai limpar a sua ira. Ele vai limpar. Dar oportunidade, ele perdoa a oportunidade. Mas se você não produzir fruto que comprove o arrependimento, com certeza será tirado da face da terra. Será recolhido. Então que a mensagem chegue até você pelo Espírito, pelo poder do grande eu sou. Então faça uma reflexão da sua alma, da sua vida. Peça para o Espírito apontar para você as suas ações, as suas atitudes, tudo que fez, tudo que está fazendo, tudo que pretendia fazer, porque ele já perdoa, está perdoado. Mas você não é inocente na presença dele. E com certeza, como eu disse ontem para uma alma, a justiça divina não temos como escapar, não temos como fugir. E ela é fiel. Um grande abraço, que o grande eu sou que sou, o próprio Yeshua, chegue até você, fale com você e você obedeça antes que seja tarde.